Para ele era só mais uma noite. Pagou pelo encontro sem imaginar o que estava prestes a descobrir, mas no momento em que a tocou, percebeu que ela era pura como a neve, e algo dentro dele mudou para sempre. Comente de qual cidade e país você está assistindo. Essa história está emocionando milhares de pessoas. A chuva caía impiedosamente sobre São Paulo naquela quinta-feira à noite. Ricardo Mendes observava as gotas escorrerem pela janela panorâmica de sua sala no 42º andar de um dos edifícios mais imponentes da Avenida Paulista. Aos 35 anos, ele havia conquistado mais do que a maioria dos homens sonharia em toda uma vida. Sua empresa de tecnologia, a Mendes Innovation, estava avaliada em bilhões e seu nome figurava entre os mais poderosos do país. "Precisa de mais alguma coisa, Sr. Mendes?" perguntou sua assistente, Marta, parada à porta com uma pasta de documentos. "Não, Marta, pode ir. Já são quase 10 da noite. Sua família deve estar esperando." Marta assentiu e saiu, deixando Ricardo sozinho novamente. A solidão havia se tornado sua companheira mais fiel desde o divórcio, 3 anos atrás. Renata, sua ex-esposa, não suportara viver à sombra de seu trabalho. "Você é casado com aquela empresa, Ricardo, não comigo", foram suas últimas palavras antes de partir. Ricardo afrouxou a gravata italiana e tomou o último gole de seu uísque. O relógio Patek Philippe em seu pulso, um presente que dera a si mesmo quando fechou seu primeiro contrato milionário, marcava 22h17. A noite ainda era uma criança, mas ele já sentia o peso do dia sobre seus ombros. A reunião com os investidores japoneses havia sido exaustiva, embora bem-sucedida. "Talvez eu precise comemorar", murmurou para si mesmo pegando o telefone. "Fernando, estou saindo do escritório agora. Me encontre no Velvet em meia hora." Fernando, seu motorista e segurança pessoal há 5 anos, era provavelmente a pessoa que melhor conhecia seus hábitos. O Velvet era um clube exclusivo nos Jardins, frequentado apenas por quem podia pagar pelos preços exorbitantes e pela discrição absoluta. 30 minutos depois, o Maybach de Ricardo parava em frente ao clube. O porteiro, já familiarizado com sua figura, abriu a porta com um sorriso servil. O interior era um contraste completo com a São Paulo cinzenta e chuvosa lá fora. Luzes baixas, música ambiente cuidadosamente selecionada e pessoas bonitas em trajes caros. Foi quando a viu. Sentada sozinha no bar, uma jovem que destoava sutilmente do ambiente. Não era a beleza que a diferenciava, embora fosse inegavelmente bonita, mas algo em sua postura, uma certa tensão que sugeria que ela não estava completamente à vontade ali. Cabelos castanhos emolduravam um rosto delicado, quase infantil em sua expressão. Os olhos grandes e atentos pareciam absorver cada detalhe do ambiente. Ela usava um vestido preto simples, elegante, mas não ostentativo como as outras mulheres presentes. Movido por uma curiosidade que não sentia há anos, Ricardo caminhou até o bar e sentou-se ao lado dela. "Posso oferecer uma bebida?" perguntou com a confiança de quem raramente recebia uma negativa. Ela virou-se surpresa, e por um instante, Ricardo pôde ver algo em seus olhos. Medo, talvez, antes que ela recompusesse a expressão. "Claro", respondeu ela, com um leve sotaque que não era paulistano. "Um martini, por favor." "Carolina." Ela se apresentou depois do primeiro gole, estendendo a mão de maneira quase formal. "Ricardo", ele respondeu, apertando de leve aquela mão pequena e surpreendentemente calejada para alguém naquele ambiente. A conversa fluiu mais facilmente do que ele esperava. Carolina falava pouco sobre si mesma, desviando perguntas pessoais com habilidade, enquanto demonstrava uma curiosidade genuína sobre a vida na capital paulista. Havia nela uma franqueza rara, que contrastava com a artificialidade a que Ricardo estava acostumado. Após uma hora de conversa e alguns drinks, Ricardo decidiu ser direto. "Você está aqui a trabalho, não é?" O rosto dela corou intensamente, confirmando sua suspeita. Ela baixou os olhos para o copo vazio. "Quanto?" perguntou ele, baixando a voz. Carolina hesitou, como se calculando um valor. 5.000, disse finalmente, em um tom quase inaudível. Ricardo sorriu. Era um valor alto para uma iniciante. Ele podia dizer que ela era, mas insignificante para seus padrões. 20.000, ofereceu ele, observando os olhos dela se arregalarem. Por uma noite.
sem complicações. Uma mistura de emoções cruzou o rosto de Carolina. Surpresa, cálculo e algo que parecia quase alívio. Tudo bem, concordou ela, após um longo momento. Ricardo pagou a conta, deixando uma gorjeta generosa, e enviou uma mensagem para Fernando, instruindo-o a esperar na entrada dos fundos. Não por vergonha, essas convenções sociais pouco lhe importavam, mas por discrição. Enquanto caminhavam para a saída, Ricardo notou que ela tremia levemente, apesar do calor da noite paulistana que havia sucedido à chuva. Por um momento, quase desistiu do arranjo, mas algo na determinação do olhar dela o fez continuar. O que ele não sabia era que aquela noite mudaria completamente o rumo de sua vida, de maneiras que nem todo o seu dinheiro poderia prever ou controlar. O Royal Suites Hotel era um oásis de luxo no coração de São Paulo. Ricardo mantinha uma suíte permanente no último andar, um privilégio reservado aos clientes mais exclusivos. Quando o elevador privativo abriu suas portas, Carolina não conseguiu conter um suspiro de admiração. A vista noturna da cidade era de tirar o fôlego. Milhões de luzes cintilavam até onde a vista alcançava, como um céu estrelado invertido. A suíte em si era maior que muitos apartamentos, decorada com um gosto impecável que mesclava design contemporâneo e arte brasileira autêntica. "Aceita algo para beber?" ofereceu Ricardo, dirigindo-se ao bar enquanto retirava o paletó. "Um pouco de água, por favor", respondeu Carolina, ainda parada próxima à entrada, como se hesitasse em adentrar completamente aquele mundo. Ricardo serviu um copo de água para ela e um uísque para si mesmo. Observou-a enquanto bebia em pequenos goles, notando como seus olhos percorriam o ambiente, catalogando cada detalhe. "Você não faz isso com frequência, não é?" perguntou ele finalmente. Carolina quase engasgou com a nágua. Seus olhos encontraram os dele, alarmados. "É tão óbvio assim?" Ricardo sorriu, sem humor. "Tenho alguma experiência." Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Carolina colocou o copo sobre a mesa de centro e finalmente sentou-se na ponta do sofá de couro italiano. "Na verdade," ela começou, passando a mão nervosamente pelo cabelo, "essa é minha primeira vez." Ricardo ergueu uma sobrancelha, cético. "No Velvet? Nisso tudo?" Ela gesticulou vagamente. Eu não sou..." Algo na vulnerabilidade daquela confissão tocou Ricardo de uma maneira que ele não esperava. Sentou-se na poltrona oposta, mantendo distância. "Então, o que você estava fazendo naquele clube?" Carolina respirou fundo, como se reunisse coragem. "Meu irmão Gabriel tem 12 anos e foi diagnosticado com uma doença rara. O tratamento custa mais dinheiro do que minha família jamais viu na vida." As palavras saíam cada vez mais rápidas, como se uma comporta tivesse sido aberta. "Trabalho como garçonete em uma cafeteria durante o dia, mas o salário mal cobre o aluguel do quarto que divido com 2 colegas em Santana." Ricardo permaneceu em silêncio, deixando-a continuar. "Minha colega de trabalho, Débora, disse que conhecia um lugar onde eu poderia ganhar em uma noite o que ganho em 3 meses. Ela me emprestou esse vestido, me ensinou o básico." Carolina enxugou uma lágrima furtiva. "Mas eu não conseguiria ir até o fim. Acho que parte de mim esperava que ninguém me escolhesse." A honestidade crua daquele relato pegou Ricardo desprevenido. Em seu mundo de negociações calculadas e relações superficiais, havia algo desconcertantemente autêntico naquela jovem. "Quanto custa o tratamento?" perguntou ele subitamente. R$200.000, respondeu ela, quase num sussurro. "Tentamos o SUS, mas a lista de espera é longa demais e o tempo dele está acabando." Ricardo levantou-se e caminhou até a janela. A cidade continuava seu ritmo incessante lá embaixo, indiferente aos dramas individuais que se desenrolavam em cada janela iluminada. "De onde você é, Carolina?" "Poços de Caldas, Minas Gerais", respondeu ela, surpresa com a mudança de assunto. "Vim para São Paulo há 8 meses quando Gabriel piorou e precisamos consultar especialistas." Ricardo conhecia Poços de Caldas. Havia estado lá algumas vezes, apreciava a tranquilidade da cidade, tão diferente da caótica São Paulo. "E seus pais?" "Minha mãe cuida do Gabriel em tempo integral. Meu pai..." Ela hesitou. "Ele nos abandonou quando o diagnóstico veio. Disse que não aguentaria ver o filho morrer.
A crueldade daquela deserção fez Ricardo se lembrar de seu próprio pai, que partira quando ele tinha apenas 10 anos, deixando sua mãe para criar 3 filhos sozinha. Voltando ao sofá, Ricardo sentou-se e olhou diretamente nos olhos de Carolina. Havia neles uma determinação que contrastava com sua aparente fragilidade. "Escute, Carolina", disse ele com uma suavidade que surpreendeu a si mesmo. "Vou pagar o combinado, os 20 mil, mas não quero nada em troca." Os olhos dela se arregalaram em confusão. "Não entendo." "É simples", continuou ele. "Você vai para casa ou para onde quiser, com o dinheiro. Sem compromissos, sem expectativas." Carolina franziu a testa desconfiada. "Por quê? O que você ganha com isso?" Era uma pergunta válida, e Ricardo percebeu que não tinha uma resposta pronta. O que estava ganhando? Por que esse impulso súbito de ajudar uma estranha? "Digamos que é minha boa ação do ano", respondeu finalmente com um meio sorriso. "Ou talvez eu só esteja cansado da previsibilidade da minha vida." Carolina continuou olhando-o como se tentasse decifrar um enigma complexo. "Ninguém dá algo em troca de nada, especialmente alguém como você." "Alguém como eu?", repetiu Ricardo, genuinamente curioso. "Rico, poderoso." Ela fez uma pausa, acostumado a conseguir o que quer. Ricardo não pôde evitar um sorriso. Havia uma perspicácia nela que o intrigava cada vez mais. "Você está certa, claro, mas talvez o que eu queira esta noite seja apenas uma conversa honesta, algo que se tornou surpreendentemente raro na minha vida." Um silêncio se estendeu entre eles, carregado de possibilidades. Foi Carolina quem finalmente o quebrou. "Posso fazer uma contraproposta?" Ricardo inclinou a cabeça, interessado. "Os 20 mil, eles ajudariam muito, mas não resolveriam o problema do Gabriel." Ela respirou fundo. "E eu não conseguiria viver comigo mesma aceitando dinheiro sem fazer nada em troca. Então, o que acha de me dar um emprego de verdade?" A proposta o pegou completamente desprevenido. De todas as coisas que ela poderia pedir, mais dinheiro, um acordo contínuo, presentes, um emprego era a última coisa que ele esperava. "Um emprego?", repetiu, intrigado. "Sim, na sua empresa, ou onde você puder me encaixar. Sou formada em administração pela UFMG, falo inglês fluente e aprendo rápido." Havia um brilho de determinação em seus olhos agora. "Não quero caridade, quero uma chance." Ricardo a estudou por um longo momento. Havia algo nela, uma combinação de vulnerabilidade e força, que o atraía de uma maneira que ele não sentia há muito tempo. "Tudo bem", concordou finalmente. "Vou encontrar algo para você, mas com uma condição." "Qual?", perguntou ela cautelosa. "Que você aceite os 20 mil hoje, como um adiantamento do seu salário, para ajudar com as despesas imediatas do seu irmão." Carolina hesitou, claramente dividida entre o orgulho e a necessidade urgente. "Combinado", disse ela finalmente, estendendo a mão. Quando Ricardo a apertou, sentiu algo incomum, não apenas o toque físico, mas uma conexão que transcendia o momento. Por um instante, olhando nos olhos daquela jovem determinada de Minas Gerais, ele vislumbrou possibilidades que há muito havia descartado de sua vida. "Acho que precisamos comemorar esse acordo com algo mais forte que água", sugeriu ele, levantando-se para buscar uma garrafa de champanhe. Enquanto a abria, Ricardo se perguntava silenciosamente em que exatamente estava se metendo. O que começara como um encontro casual havia se transformado em algo completamente inesperado, e pela primeira vez em anos, ele não conseguia prever o que viria a seguir. Na manhã seguinte, Carolina acordou desorientada no sofá da suíte de hotel. Demorou alguns segundos para que as memórias da noite anterior voltassem. A conversa surreal com Ricardo, o acordo improvável, o champanhe que selou o que parecia ser um pacto com o destino. Eles haviam conversado por horas. Ricardo contou sobre sua infância em uma família de classe média baixa no ABC paulista, sua mãe professora que criou 3 filhos sozinha, e como ganhou sua primeira bolsa de estudos aos 13 anos. Carolina compartilhou histórias sobre Poços de Caldas, a casa simples onde cresceu, e como Gabriel, mesmo doente, sonhava em ser cientista um dia. Agora, sob a luz da manhã, tudo parecia um sonho distante, mas o envelope sobre a mesa de centro, contendo exatos 20 mil reais em notas de 100, era a prova concreta de que a noite anterior realmente acontecera. "Bom dia",
A voz de Ricardo a sobressaltou. Ele estava parado à porta da cozinha americana, já vestido em um terno impecavelmente cortado, segurando 2 xícaras de café. Espero que tenha dormido bem, disse ele, oferecendo uma das xícaras. Tenho uma reunião em 1 hora, mas queria garantir que conversássemos antes. Carolina aceitou o café, constrangida com sua aparência amassada. Obrigada. Eu deveria ir. Não quero atrapalhar seu dia. Pelo contrário, respondeu Ricardo, sentando-se na poltrona oposta. Temos um acordo a concretizar. Do bolso interno do paletó, ele tirou um cartão prateado e o estendeu para ela. Marta Silveira, minha assistente executiva. Ligue para ela hoje às 11 horas. Ela já está instruída a entrevistá-la para uma vaga no Departamento de Responsabilidade Social Corporativa. Responsabilidade social? Repetiu Carolina surpresa. É um departamento novo criado há 6 meses. Estamos expandindo nossos projetos de inclusão digital em comunidades carentes. Ricardo tomou um gole de café. Achei que combinaria com suas habilidades e motivações. Carolina estudou o cartão, ainda desconfiada de que tudo pudesse ser uma elaborada armadilha. E quanto ao dinheiro? Perguntou, indicando o envelope. Como disse, considere um adiantamento. Se depois da entrevista você decidir não aceitar o trabalho, considere um empréstimo, sem juros. Havia uma gentileza na voz dele que contrastava com sua postura impositiva, como se 2 personalidades distintas coexistissem no mesmo homem. Por que está fazendo isso? Carolina não conseguiu evitar a pergunta. Ricardo considerou por um momento, os olhos fixos na vista da cidade pela janela. Digamos que reconheço determinação quando a vejo, e ela é rara hoje em dia. Ele levantou-se, colocando as xícaras vazias sobre a mesa. Fernando estará esperando na entrada do hotel para levá-la onde precisar. Tenho que ir agora, mas Marta lhe dará todos os detalhes necessários. Já na porta, ele se virou para encará-la uma última vez. Carolina, uma coisa. Ninguém na empresa sabe como nos conhecemos. Para todos os efeitos, você enviou um currículo impressionante e eu o notei. E assim Ricardo saiu, deixando Carolina sozinha com suas dúvidas, esperanças e 20 mil reais. Sam instituiu-se viva para 3 semanas depois. Carolina estava oficialmente empregada na Mendes Innovation. Seu trabalho consistia em coordenar a implementação de centros de tecnologia em escolas públicas. Um programa ambicioso que pretendia democratizar o acesso à educação digital. Seu pequeno escritório no 13 e 8 do andar ficava longe da sala de Ricardo no 42º, o que era um alívio. Desde a entrevista com Marta, uma mulher elegante e intimidadoramente eficiente, Carolina havia visto o milionário apenas 2 vezes, em encontros breves no elevador, onde trocaram apenas cumprimentos formais. O EduTech vai para a votação na reunião de diretoria amanhã, anunciou Patrícia Nobre, sua supervisora direta, colocando uma pasta sobre sua mesa. O Ricardo pediu especificamente para você apresentar o projeto. Carolina sentiu o estômago afundar. Eu? Mas só estou aqui há 3 semanas. Patrícia deu de ombros. Pelo visto, ele ficou impressionado com suas ideias para a expansão no Nordeste. Disse que você tem perspectiva fresca. Ela sorriu, compreensiva. Não se preocupe, você vai se sair bem. O Ricardo não morde, e pelo menos não durante as reuniões. Após Patrícia sair, Carolina pegou o celular e ligou para a única pessoa em São Paulo que sabia toda a verdade. Ele quer que eu apresente na diretoria amanhã, disse ela assim que Débora atendeu. O milionário? Sério? A voz de Débora, sua colega da cafeteria e única confidente, soava animada. Isso é bom, não é? Não sei, Dé. Acho que ele está me testando. Carolina abaixou a voz, consciente das paredes finas. E se for uma armadilha? E se ele contar a verdade sobre como nos conhecemos? Se ele quisesse te prejudicar, já teria feito. Além disso, a verdade prejudicaria mais ele que você. Um CEO milionário pagando por companhia? Imagina o escândalo. Carolina suspirou, reconhecendo a lógica no argumento. Talvez, mas tem algo estranho. Por que me dar essa oportunidade? Já considerou que ele possa realmente acreditar no seu potencial? Ou, Débora fez uma pausa dramática, que o bonitão possa estar interessado em você? Para com isso, é puramente profissional. Claro, e eu sou a rainha da Inglaterra. Olha, aproveita a chance. Mostra para ele, e para você mesma, que merece estar lá. Pelo Gabriel.
A menção do irmão fez Carolina se recompor. As 2 primeiras sessões do tratamento experimental já haviam sido pagas, graças ao dinheiro que Ricardo lhe dera. O médico reportara melhoras modestas, mas encorajadoras. Cada dia de trabalho naquela empresa significava mais um passo na cura de Gabriel. Você tem razão. Vou preparar a melhor apresentação que eles já viram. Depois de desligar, Carolina abriu o laptop e começou a trabalhar. Passaria a noite toda revisando os números, polindo os slides, preparando-se para qualquer pergunta possível. Não ia desperdiçar essa oportunidade, independentemente das intenções de Ricardo. O que ela não poderia prever é que a reunião de diretoria do dia seguinte mudaria completamente o curso de sua relação com o enigmático bilionário. Ricardo observava discretamente, enquanto Carolina conduzia a apresentação, com uma segurança que surpreendeu até mesmo os diretores mais céticos. Vestida em um terninho azul marinho, provavelmente comprado especialmente para a ocasião, ele deduziu, ela explicava os resultados projetados para o programa EduTech, em comunidades do sertão nordestino. Com a parceria das secretarias municipais de educação, podemos reduzir os custos operacionais em 32% e aumentar o alcance para mais 15 municípios até o final do ano, explicava ela, apontando para um gráfico detalhado. Isso significaria mais 8.500 crianças com acesso à tecnologia educacional. Algo no sotaque mineiro suavemente presente em sua fala, na maneira como seus olhos brilhavam ao falar de inclusão digital, criava um contraste fascinante com o ambiente corporativo frio da sala de reuniões. Ricardo percebeu que não era o único a notar. Vários diretores que normalmente checavam e-mails durante apresentações estavam genuinamente atentos. Impressionante, senhorita Oliveira, comentou Teodoro Mendonça, o CFO, quando ela terminou. Mas me preocupa o retorno sobre esse investimento. Filantropia é bom para a imagem, mas precisa haver um benefício tangível para os acionistas. O comentário típico de Teodoro, sempre priorizando o resultado financeiro, parecia ter deixado Carolina momentaneamente sem resposta. Ricardo preparava-se para intervir quando ela surpreendeu a todos. Com todo respeito, Sr. Mendonça, não vejo esse programa apenas como filantropia. Ela abriu uma nova tela em sua apresentação, não incluída nas cópias distribuídas. Este slide mostra o programa de trainees que desenvolvemos paralelamente. Os melhores alunos de cada centro receberão bolsas para cursos técnicos e estágios remunerados na Mendes Innovation. Ela fez uma pausa estratégica, deixando a informação ser absorvida. Estamos formando nossa própria força de trabalho, diversificada e com raízes nas comunidades que queremos alcançar. O ROI pode demorar 5 anos para se materializar completamente, mas quando o fizer, teremos acesso a talentos que nenhum processo seletivo tradicional nos traria. Um silêncio impressionado se instalou na sala. Até mesmo Teodoro parecia sem argumentos. Aprovada a expansão do programa, declarou Ricardo finalmente. Carolina, parabéns pela visão. Continue. Quando a reunião terminou, os diretores se dispersaram rapidamente, mas Ricardo pediu que Carolina permanecesse. De onde veio aquela parte sobre o programa de trainees? Perguntou ele assim que ficaram sozinhos. Não estava no projeto original. Carolina mordeu o lábio, um hábito que ele já havia notado quando ela estava nervosa. Adicionei ontem à noite. Percebi que precisava de um argumento mais forte do que apenas responsabilidade social. Ela hesitou. Espero não ter ultrapassado minha autoridade. Ricardo a observou com curiosidade renovada. Em apenas 3 semanas, ela não apenas havia dominado o projeto, mas o expandido de formas que nem ele havia considerado. Você não me deve desculpas por ter boas ideias, respondeu ele finalmente. Na verdade, gostaria de ouvir mais delas. Aceita um café? Carolina pareceu momentaneamente confusa. Agora, a menos que tenha outros compromissos. Não, Tudo bem. Só preciso pegar meu casaco. Minutos depois, eles deixavam o prédio lado a lado, provocando olhares curiosos dos funcionários no lobby. Ricardo levou-a a uma pequena cafeteria italiana a algumas quadras, um lugar discreto onde era improvável encontrarem outros executivos da empresa. Parabéns novamente pela apresentação, disse ele após pedirem. Você tem um dom natural para a comunicação. Obrigada,
respondeu Carolina, ainda parecendo desconfortável com o elogio. Mas acho que ainda tenho muito a aprender sobre o mundo corporativo. É justamente sua perspectiva externa que traz valor, observou Ricardo. A maioria das pessoas naquela sala veio das mesmas 5 universidades de elite, frequentou os mesmos clubes, tem as mesmas referências. Você vê coisas que eles não conseguem enxergar. Carolina tomou um gole de seu cappuccino, estudando-o por cima da xícara. Posso fazer uma pergunta direta? Vá em frente. Por que realmente me contratou? E não me diga que foi pelo meu currículo. Ricardo sorriu, apreciando sua franqueza. No começo, admito, foi impulso, talvez curiosidade. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. Mas você provou seu valor desde o primeiro dia. Patrícia me diz que você é a primeira a chegar e a última a sair, que absorve informações como uma esponja e que já conquistou o respeito da equipe. Tenho minhas motivações, respondeu ela, pensando no irmão. Como está Gabriel? Perguntou Ricardo, surpreendendo-a. Você se lembrou do nome dele? Claro que sim. Carolina pareceu genuinamente tocada por esse pequeno detalhe. Ele está lutando. O tratamento é difícil, mas está mostrando alguns resultados positivos. O médico está cautelosamente otimista. Fico feliz em ouvir isso. Ricardo hesitou, então tomou uma decisão. Gostaria de conhecê-lo algum dia. Os olhos dela se arregalaram em surpresa. Conhecer o Gabriel, por quê? Ele parece um garoto notável pelo que você me contou. E tenho interesse em expandir nosso programa de pesquisa médica. Talvez o caso dele possa nos orientar. Carolina o estudou longamente, como se tentasse decifrar suas verdadeiras intenções. Você é um homem estranho, Ricardo Mendes. Como assim? Um momento é o CEO implacável que faz os diretores tremerem com um olhar. No outro, oferece ajuda a estranhos e se interessa por um menino doente que nunca conheceu. Ricardo sorriu, sem alegria. Talvez ambos sejam aspectos autênticos da mesma pessoa. Ou talvez você também use máscaras como todos nós, sugeriu ela, com uma perspicácia que o surpreendeu novamente. Um silêncio confortável se instalou entre eles enquanto terminavam seus cafés. Havia uma intimidade nascente que transcendia a relação chefe-funcionária, algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Preciso voltar para o escritório, disse Carolina finalmente, consultando o relógio. Claro. Ricardo fez sinal para o garçom. Tenho uma proposta antes de irmos. Outra? Perguntou ela, com um traço de humor. O Centro Cultural do Ibirapuera está com uma exposição sobre tecnologias sustentáveis. Achei que poderia ser relevante para o projeto EduTech. Gostaria de visitá-la comigo neste sábado? Puramente profissional, claro. Carolina hesitou claramente avaliando as implicações. Um encontro fora do horário de trabalho, mesmo com pretexto profissional, cruzava uma linha que ambos haviam cuidadosamente evitado até então. Posso pensar a respeito? Perguntou finalmente. Claro, respondeu Ricardo, mantendo o tom casual, embora sentisse uma pontada de desapontamento. A oferta continua de pé. Enquanto caminhavam de volta ao escritório, em um silêncio carregado de possibilidades não ditas, Ricardo se perguntava o que estava realmente buscando naquela relação. Por anos, havia construído muros ao seu redor, protegendo-se de decepções como a que sofrera com Renata. Agora, uma jovem do interior de Minas, com sua honestidade desconcertante e determinação feroz, ameaçava derrubar essas barreiras. O que começara como um gesto impulsivo de generosidade, ou talvez de solidão, estava se transformando em algo mais profundo e potencialmente perigoso para ambos. Ao se despedirem no elevador, com Carolina descendo no 38º andar, Ricardo percebeu que estava ansioso pela resposta dela sobre o sábado, uma ansiedade que não sentia há anos e que o intrigava tanto quanto o inquietava. O Centro Cultural do Ibirapuera estava particularmente movimentado naquele sábado ensolarado. Depois de 3 dias de reflexão e uma longa conversa com Débora, Carolina havia decidido aceitar o convite de Ricardo. Puramente profissional, repetia para si mesma enquanto esperava na entrada principal, usando um vestido simples de algodão estampado. Casual o suficiente para um sábado, mas apresentável para um encontro com seu chefe. Desculpe o atraso. A voz familiar a fez virar-se. Ricardo caminhava em sua direção, quase irreconhecível em jeans e uma camisa polo azul marinho. Sem o terno formal, parecia mais jovem e acessível.
O trânsito na Avenida Brasil estava terrível. Sem problemas. Acabei de chegar, mentiu Carolina, que na verdade esperava há 20 minutos, vítima de sua própria pontualidade mineira. Enquanto compravam os ingressos, Carolina notou como Ricardo parecia diferente, fora do ambiente corporativo. Mais relaxado, sorrindo com mais frequência. Ainda assim, havia uma aura de autoridade que o acompanhava mesmo em trajes casuais, algo na postura que evidenciava anos de liderança. A exposição Tecnologia e Sustentabilidade, Caminhos para o Futuro, ocupava todo o segundo andar do Centro Cultural. Dividida em módulos temáticos, apresentava desde inovações em energia renovável até soluções tecnológicas para a agricultura urbana. Esta estação de purificação de água funcionando com energia solar seria perfeita para as escolas do sertão, observou Carolina, fascinada por um protótipo em funcionamento. Ricardo assentiu, absorvendo sua empolgação. Podemos adaptar o conceito. Imagine combinar isso com um sistema de coleta de água da chuva. Eles passaram horas discutindo possibilidades, fazendo anotações em seus celulares, tão imersos nas ideias que mal notaram o tempo passar. Para Carolina, era revigorante ver como Ricardo realmente se importava com o impacto social dos projetos, além dos números apresentados aos acionistas. "Você está com fome?" perguntou ele, quando finalmente completaram o circuito da exposição. "Conheço um restaurante excelente aqui perto." Carolina hesitou brevemente. Almoçar juntos, claramente, ultrapassava a fronteira do puramente profissional que ela havia estabelecido mentalmente. "Na verdade," respondeu ela, tomando uma decisão impulsiva, "estava pensando se você não gostaria de conhecer um lugar diferente, longe daqui." Ricardo ergueu uma sobrancelha, intrigado. "Que tipo de lugar?" "Um que você provavelmente nunca visitou, mesmo morando em São Paulo a vida toda." Wilson Sampa. 40 minutos depois, o Porsche de Ricardo, que insistira em dirigir ele mesmo dispensando Fernando, estacionava em uma rua estreita, no bairro do Capão Redondo, na periferia sul de São Paulo. O contraste com os bairros nobres onde normalmente transitava não poderia ser mais evidente. Casas simples, muitas inacabadas, comércio local vibrante, crianças jogando futebol na rua. "Onde estamos exatamente?" perguntou ele, claramente fora de sua zona de conforto, mas curioso. "Na melhor feira gastronômica de São Paulo que você nunca ouviu falar", respondeu Carolina, com um sorriso confiante. "Me siga." Ela o guiou por algumas quadras, até chegarem a uma praça onde dezenas de barracas coloridas formavam um labirinto de aromas e sons. Cada barraca representava a culinária de uma região diferente do Brasil, operada por imigrantes internos que haviam trazido suas tradições para a metrópole. "Aqui," ela apontou para uma barraca modesta com uma placa escrita à mão, "Sabores de Minas. O seu Joaquim faz o melhor torresmo e tutu de feijão da cidade. E a donzélia, uma galinhada que faria você vender a alma." Ricardo observava tudo com fascínio genuíno. Os vendedores gritando seus produtos, as famílias compartilhando refeições em mesas comunais de plástico, a música nordestina tocando em um rádio antigo. Era um Brasil que ele conhecia apenas teoricamente, através de relatórios socioeconômicos e estatísticas. "Como você descobriu este lugar?" perguntou enquanto se sentavam em banquinhos de plástico e Désélia, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor, servia-lhes pratos generosos. "Débora me trouxe aqui no meu segundo mês em São Paulo, quando eu estava quase desistindo e voltando para Minas." Carolina provou o tutu com linguiça. "Esse sabor me lembrou de casa, me deu forças para continuar." Surpreendentemente, Ricardo adaptou-se rapidamente ao ambiente. Comeu com genuíno prazer, conversou em tom respeitoso com seu Joaquim sobre o segredo de seu torresmo crocante e até aceitou uma cachaça artesanal oferecida por um senhor da barraca vizinha. "Você me surpreende, Carolina", comentou ele enquanto dividiam uma sobremesa de doce de leite com queijo. "Poderia ter me levado a qualquer restaurante chique para impressionar, mas me trouxe aqui." Ela sorriu, um pouco tímida. "Queria mostrar um pedaço da São Paulo real, a cidade além dos arranha-céus envidraçados e restaurantes estrelados." Ela fez uma pausa. "Além disso, você disse que queria conhecer outras perspectivas, não é?" "Bem, elas estão aqui." Ricardo assentiu pensativo.
Obrigado por isso. É fácil ficar isolado quando se vive cercado pelos mesmos círculos. O sol começava a se pôr quando deixaram a feira. O clima entre eles havia mudado sutilmente. Havia uma nova camada de compreensão mútua, um território compartilhado que transcendia a relação profissional. Tenho mais um lugar para te mostrar se você não estiver com pressa, sugeriu Carolina. Ricardo consultou o relógio, mas foi apenas um gesto automático. Sem compromissos hoje, me guie. Ela o levou a um pequeno centro comunitário algumas quadras adiante. No interior, cerca de 20 adolescentes estavam agrupados em torno de computadores antigos, claramente doados, enquanto 2 jovens voluntários circulavam oferecendo orientação. Este é o Conecta Capão, explicou Carolina. Um projeto comunitário onde jovens da periferia aprendem programação básica, design gráfico e outras habilidades digitais. Ricardo observava atentamente enquanto uma garota de aproximadamente 15 anos mostrava com orgulho a página web que havia criado para o salão de beleza da mãe. Com os recursos que tem, o que conseguem fazer é impressionante, comentou ele. Mas esses computadores são praticamente peças de museu. Exatamente. Carolina o encarou significativamente. Imagina o que fariam com equipamento decente. Ricardo sorriu, compreendendo onde ela queria chegar. Você me trouxe aqui com um objetivo específico, não foi? Culpada, admitiu ela. Mas queria que você visse com seus próprios olhos antes de pedir qualquer coisa. Ele observou o ambiente por mais alguns minutos, notando o entusiasmo dos jovens, apesar das condições limitadas, a dedicação dos voluntários que ofereciam seu tempo livre. Vamos colocá-los no programa EduTech, decidiu finalmente. Não como beneficiários, mas como parceiros. Eles conhecem as necessidades da comunidade melhor que qualquer consultor que poderíamos contratar. Os olhos de Carolina brilharam de entusiasmo. Sério? Você faria isso? Na verdade, continuou Ricardo, ideias formando-se rapidamente, poderíamos ir além. Estabelecer um centro de excelência aqui, contratar os voluntários formalmente, criar um programa de mentoria com nossos desenvolvedores. Ele fez uma pausa, tocado pela expressão de pura alegria no rosto dela. Você tem um dom para isso, sabia? Para encontrar potencial onde a maioria só veria problemas. Carolina corou levemente com o elogio. Obrigada por confiar na minha visão. Ao saírem do centro comunitário, já era noite. As luzes da cidade criavam um cenário quase mágico, diferente tanto do luxo do centro quanto da simplicidade da periferia. Uma São Paulo que parecia existir apenas naquele momento compartilhado. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Pediu Ricardo enquanto caminhavam lentamente de volta ao carro. Depois de hoje, acho que sim, respondeu ela sorrindo. Por que aceitou o meu convite? Depois daquela noite no hotel, você poderia simplesmente ter pegado o dinheiro e desaparecido. Ou poderia ter mantido nossa relação estritamente profissional. Carolina refletiu por um momento. No início, foi pela oportunidade, pelo Gabriel. Ela fez uma pausa. Mas hoje, acho que foi curiosidade. Queria entender quem é o verdadeiro Ricardo Mendes, além da imagem pública e das manchetes de negócios. E chegou a alguma conclusão? Estou começando a achar que nem você mesmo sabe a resposta a essa pergunta, respondeu ela com uma perspicácia que o surpreendeu novamente. Quando chegaram ao carro, um grupo de jovens se aproximou, observando o Porsche com admiração óbvia. Ricardo ficou momentaneamente tenso, mas Carolina interagiu com eles naturalmente, apresentando-o como um amigo de Minas que estava visitando São Paulo. No caminho de volta ao centro, Carolina notou como Ricardo parecia pensativo. No que está pensando? Perguntou ela. Em como é fascinante que existam tantas São Paulos diferentes na mesma cidade, respondeu ele. E em como eu conheço tão pouco delas, apesar de viver aqui a vida toda. Ao deixá-la em frente ao prédio simples em Santana, onde morava, Ricardo teve um impulso de convidá-la para sua casa, para continuar a conversa. Conteve-se, consciente de que estavam navegando em águas delicadas. Obrigado por hoje, disse simplesmente, por me mostrar uma perspectiva diferente. Obrigada por estar disposto a vê-la, respondeu ela. Por um breve momento ficaram em silêncio, um campo magnético invisível entre eles. Carolina foi a primeira a quebrar o contato visual. Boa noite, Ricardo, despediu-se abrindo a porta do carro. Carolina,
chamou ele antes que ela se afastasse completamente. Semana que vem começa o Festival de Cinema Latino-Americano. Gostaria de ir à estreia comigo? Quinta-feira, 19 horas. Um sorriso lento se formou nos lábios dela. Isso ainda é puramente profissional? Ricardo sorriu de volta, aceitando a provocação gentil. Acho que ambos sabemos que não. Então sim, respondeu ela, surpreendendo-se com sua própria ousadia. Adoraria. Enquanto observava o carro se afastar, Carolina sentiu uma mistura de empolgação e apreensão. Estava entrando em território desconhecido com um homem cujo mundo era completamente diferente do seu. Um homem que, há apenas algumas semanas, ela acreditava representar tudo o que desprezava sobre a desigualdade social brasileira. Agora, não tinha mais certeza do que pensar, ou do que sentir. O telefonema veio às 3h47 da manhã de terça-feira, arrancando Carolina de um sono profundo. No display, o nome de sua mãe fez seu coração acelerar imediatamente. Mãe, o que houve? A voz de Aparecida Oliveira saía entrecortada entre soluços. O Gabriel, ele está no hospital. Teve uma crise forte, Carolina. Os médicos estão com ele agora. O mundo de Carolina pareceu desacelerar, como se cada segundo se esticasse dolorosamente. Como ele está? O que os médicos disseram? Não sabemos ainda. Dr. Martinez disse que pode ser uma reação ao novo medicamento ou... Sua mãe não conseguiu completar a frase. Estou pegando o primeiro ônibus para Poços, decidiu Carolina imediatamente. Vou estar aí ainda hoje. Após desligar, ela se moveu em piloto automático, jogando roupas numa mochila, verificando horários de ônibus, enviando uma mensagem para Patrícia explicando a emergência familiar. Às 5h30 já estava na rodoviária, aguardando o primeiro ônibus para Minas Gerais, que partiria às 6h15. Foi só quando já estava sentada, o ônibus começando a deixar São Paulo, que a realidade a atingiu com força total. As lágrimas finalmente vieram, silenciosas, enquanto ela observava a cidade acordar através da janela embaçada. Tudo o que havia construído nas últimas semanas, o emprego, a esperança de tratamento para Gabriel, até mesmo o início do que quer que fosse com Ricardo, parecia subitamente frágil, à mercê de circunstâncias além de seu controle. O Hospital Municipal de Poços de Caldas era um prédio antigo, com corredores que cheiravam a desinfetante industrial. Carolina encontrou sua mãe na sala de espera da UTI pediátrica, os olhos vermelhos de tanto chorar, as mãos desgastadas segurando um terço. Mãe, chamou suavemente, abraçando-a com força. Aparecida se desfez em lágrimas novamente. Eles não me deixam vê-lo. Dizem que está estabilizado, mas precisam monitorá-lo. Naquele momento, um médico de meia-idade com expressão cansada apareceu no corredor. Família de Gabriel Oliveira? Somos nós, respondeu Carolina, mantendo um braço ao redor dos ombros da mãe. Sou a irmã dele. Como ele está, doutor? Dr. Martinez indicou que se sentassem. Gabriel teve uma reação adversa ao novo coquetel de medicamentos. Isso acontece em cerca de 5% dos casos, infelizmente. Ele consultou a prancheta. Conseguimos estabilizá-lo, mas precisaremos ajustar o tratamento. Isso significa... Ele hesitou. Significa o quê, doutor? Insistiu Carolina. Significa que precisaremos de medicamentos alternativos que não estão disponíveis pelo SUS e são significativamente mais caros. Ele parecia genuinamente entristecido. Sinto muito. Carolina sentiu um peso no estômago. Quanto mais caro? O protocolo completo por 6 meses. Aproximadamente R$350 mil. O número pairou no ar como uma sentença. Mesmo com seu novo salário, mesmo com economias rigorosas, aquela quantia estava completamente fora de alcance. Tem que haver outra opção, disse Carolina, a voz trêmula. O médico suspirou. Podemos continuar com o tratamento convencional, mas após esta reação, as chances de eficácia são muito reduzidas. As horas seguintes passaram em um borrão. Carolina conseguiu uma breve visita a Gabriel na UTI. Seu irmão caçula, sempre tão animado e falante mesmo durante a doença, agora parecia pequeno e frágil contra os lençóis brancos, conectado a tubos e monitores. Vai ficar tudo bem, Gabs, sussurrou ela segurando sua mão inerte. Sua irmã vai dar um jeito, prometo. De volta à sala de espera, enquanto sua mãe tinha ido buscar café, Carolina finalmente checou seu celular. Havia 3 chamadas perdidas de Patrícia e uma mensagem de voz.
Com as mãos trêmulas, colocou o telefone no ouvido. Carolina, entendemos completamente a situação. Ricardo pediu para avisar que você pode tirar quanto tempo for necessário, com remuneração integral. Ele também pediu que você entre em contato direto quando puder. Força, estamos torcendo pelo Gabriel. O tom genuinamente preocupado de Patrícia trouxe lágrimas aos olhos de Carolina novamente. Em apenas um mês, havia encontrado mais apoio naquela empresa do que em todos os empregos anteriores combinados. Hesitante, mas movida por uma necessidade desesperada, ela digitou uma mensagem para Ricardo, explicando brevemente a situação. Não pediu ajuda, seu orgulho ainda a impedia, mas compartilhou a angústia e incerteza que sentia. A resposta veio quase imediatamente. Qual hospital? Confusa, ela respondeu com o nome e endereço. Fique onde está. Estou a caminho. Carolina releu a mensagem várias vezes, incapaz de processar completamente o que estava acontecendo. Ricardo estava vindo para Poços de Caldas. Por quê? Como? A resposta veio 3 horas depois, quando ela avistou uma figura familiar no corredor do hospital. Ricardo Mendes, ainda vestindo o terno que provavelmente usara em alguma reunião importante naquela manhã, caminhava em sua direção ao lado de um homem mais velho, carregando uma pasta de couro. Carolina, chamou ele, aproximando-se com expressão preocupada. Como está o Gabriel? Estabilizado, mas ela hesitou, olhando confusa para o acompanhante desconhecido. Este é Dr. Paulo Silveira, chefe de oncologia pediátrica do Hospital Albert Einstein, apresentou Ricardo. Ele veio avaliar o caso do Gabriel pessoalmente. Carolina sentiu as pernas fraquejarem. Como? Por quê? Podemos conversar sobre isso depois, disse Ricardo gentilmente. Agora, seria possível o Dr. Silveira examinar os prontuários do Gabriel. As próximas horas transcorreram como um sonho febril. Dr. Silveira, uma eminência na área, examinou todos os registros de Gabriel, conversou longamente com Dr. Martinez e, finalmente, realizou um exame completo no próprio Gabriel, que havia sido transferido para um quarto após deixar a UTI. Ao final da tarde, os 2 médicos, Ricardo, Carolina e Aparecida, reuniram-se em uma pequena sala de conferências do hospital. Senhora Oliveira, senhorita. Oliveira, começou o Dr. Silveira. Revisei todo o histórico de Gabriel e concordo com o diagnóstico do Dr. Martinez. A boa notícia é que existe um protocolo experimental sendo conduzido pelo Einstein em parceria com a Johns Hopkins, que seria perfeito para o caso dele. Carolina sentiu um fio de esperança, logo sucedido por apreensão. E quanto custaria esse protocolo? Dr. Silveira olhou brevemente para Ricardo antes de responder. O Gabriel já foi aceito no programa. Todos os custos serão cobertos pela Fundação Mendes para a Inovação em Saúde. Aparecida levou as mãos à boca, incapaz de conter as lágrimas. Meu Deus, é um milagre. Carolina, porém, estava em choque. Olhou para Ricardo, que mantinha uma expressão neutra, quase profissional. Fundação Mendes, repetiu ela confusa. Não sabia que sua empresa tinha uma fundação médica. Ricardo pigarreou levemente. É um projeto novo, muito recente, na verdade. Tão recente que provavelmente havia sido criado naquela mesma manhã, percebeu Carolina. A implicação do que ele havia feito a atingiu com força total. Quando podemos transferir o Gabriel? Perguntou Aparecida, agarrando-se àquela tábua de salvação inesperada. Já providenciei uma UTI aérea, respondeu Dr. Silveira. Se tudo correr bem com a papelada, podemos transferi-lo para São Paulo ainda hoje à noite. Depois que os médicos saíram para finalizar os preparativos, Carolina finalmente ficou a sós com Ricardo. Por que fez isso? Perguntou ela, a voz embargada de emoção. Ricardo parecia desconfortável com a pergunta. Você precisava de ajuda? Eu tenho recursos, é simples. Não, não é, insistiu ela. 350 mil reais não é simples, mesmo para você. Criar uma fundação do dia para a noite não é simples. Ricardo suspirou, passando a mão pelos cabelos. Um gesto que ela nunca ouvira fazer no ambiente corporativo, onde sua compostura era sempre impecável. A fundação já existia, na verdade, confessou ele. Só nunca a ativei publicamente. Era um projeto que comecei depois que minha mãe morreu de câncer há 5 anos. A revelação a pegou desprevenida. Nos meses em que pesquisara sobre Ricardo Mendes, antes da entrevista de emprego, nada sobre sua mãe
ou uma fundação de saúde havia aparecido. Por que manter em segredo? Porque não queria que fosse mais uma jogada de marketing, respondeu ele, com uma honestidade crua. Muitos bilionários criam fundações para limpar sua imagem pública ou reduzir impostos. Eu queria que a minha realmente fizesse diferença, sem holofotes. Carolina sentiu lágrimas quentes deslizarem por suas bochechas, incapaz de contê-las. Você veio até aqui, deixou tudo e veio pessoalmente. Precisava garantir que tudo seria feito corretamente, respondeu ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sem pensar, ela deu um passo à frente e o abraçou com força. Por um momento, Ricardo pareceu surpreendido pelo contato, mas logo seus braços a envolveram, oferecendo o conforto que ela desesperadamente precisava. Não sei como agradecer, sussurrou ela contra seu peito. Não precisa, respondeu ele, a voz estranhamente rouca. Só quero ver o Gabriel bem. Quando se afastaram, Carolina percebeu que algo fundamental havia mudado entre eles. A distância cuidadosamente mantida, os papéis de chefe e funcionária, as barreiras de classe e origem, tudo havia se dissolvido naquele abraço. Ricardo, ela começou, incerta de como expressar o turbilhão de emoções que sentia. Senhor Mendes. A voz de Dr. Silveira interrompeu o momento. O helicóptero chegou. Estamos prontos para iniciar a transferência. As horas seguintes foram uma sequência de procedimentos médicos, formulários, instruções e preparativos. Antes que percebessem, estavam todos, Gabriel na maca especial, Aparecida, Carolina e Ricardo, a bordo do helicóptero médico, sobrevoando a Serra da Mantiqueira rumo a São Paulo. Gabriel havia acordado brevemente e, ainda confuso pelos medicamentos, perguntara quem era o homem de terno. Ricardo, com uma gentileza que surpreendeu até Aparecida, apresentou-se simplesmente como um amigo da Carol e prometeu mostrar a ele o simulador de voo na empresa quando estivesse melhor. Durante o voo, enquanto Gabriel e Aparecida dormiam, exaustos pelo estresse do dia, Carolina encontrou-se sentada ao lado de Ricardo, observando as luzes das cidades passarem abaixo deles. Nunca imaginei que estaria num helicóptero particular hoje, comentou ela, tentando aliviar a intensidade emocional entre eles. Tecnicamente, é um helicóptero médico, corrigiu ele com um leve sorriso. Meu jato particular está em manutenção. Ela riu baixinho, agradecida pela tentativa de humor. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Acho que hoje ultrapassamos qualquer barreira de formalidade, respondeu ele ainda sorrindo. O que realmente está acontecendo entre nós, Ricardo? A pergunta pairou entre eles carregada de implicações. Ricardo olhou para Gabriel adormecido, depois de volta para Carolina. Não sei exatamente, respondeu com sinceridade. Só sei que quando vi sua mensagem hoje, nada mais importava além de estar aqui. Nenhuma reunião, nenhum contrato, nenhum compromisso. Isso te assusta? Perguntou ela baixinho. Mais do que enfrentar um conselho de administração hostil, admitiu ele com um riso nervoso. E a você? Aterroriza, confessou Carolina. Somos de mundos completamente diferentes, Ricardo. Isso raramente funciona fora dos filmes. É verdade, concordou ele. Mas também é verdade que nunca me senti assim antes. Nem mesmo quando... Quando o quê? Nem mesmo quando estava apaixonado pela minha ex-esposa, completou ele, finalmente dando nome ao sentimento que crescia entre eles. O coração de Carolina acelerou. Parte dela queria recuar, lembrar das diferenças insuperáveis entre eles, das complicações que um relacionamento assim traria. Outra parte, a que estava cada vez mais forte, queria se entregar ao sentimento, por mais assustador que fosse. Temos muitos obstáculos pela frente, disse ela finalmente. Começando pelo fato de que sou tecnicamente seu chefe, complementou Ricardo, e pelo fato de que nos conhecemos nas circunstâncias mais estranhas possíveis, acrescentou ela, com um toque de humor sombrio. E mesmo assim, Ricardo pegou sua mão gentilmente. Aqui estamos. Carolina entrelaçou seus dedos aos dele, sentindo uma calma inesperada em meio ao caos das últimas 24 horas. Vamos cuidar do Gabriel primeiro, decidiu ela. O resto podemos descobrir aos poucos. Ricardo assentiu, compreendendo. Um dia de cada vez. Enquanto o helicóptero começava sua descida rumo ao heliponto do Hospital Albert Einstein, Carolina observou o perfil de Ricardo contra as luzes da cidade.
O homem que ela inicialmente vira como apenas mais um milionário arrogante havia se revelado muito mais complexo e muito mais humano do que jamais poderia imaginar. Qualquer que fosse o caminho à frente, ela sabia que nada seria como antes. 3 meses se passaram desde a noite do helicóptero. A vida de Carolina havia se transformado de maneiras que ela jamais poderia prever quando chegou a São Paulo, desesperada e sem esperanças. Gabriel estava respondendo bem ao tratamento experimental. Os médicos, inicialmente cautelosos, agora falavam em remissão com crescente otimismo. O menino havia recuperado parte do peso perdido e, embora ainda fraco, sua personalidade vibrante começava a ressurgir. Ele adorava as visitas ao simulador de voo na Mendes Innovation, conforme prometido por Ricardo, e havia desenvolvido um interesse por engenharia aeroespacial que fazia seus olhos brilharem mesmo nos dias mais difíceis. Aparecida havia se mudado para São Paulo, ocupando um apartamento confortável próximo ao hospital, providenciado pela Fundação Mendes. Inicialmente relutante em aceitar tanta ajuda, não somos caso de caridade, insistira ela. A mulher gradualmente reconheceu que o bem-estar de Gabriel era a prioridade máxima. Quanto a Carolina e Ricardo, a relação evoluíra com cautela deliberada. Após o drama inicial, ambos concordaram em dar passos lentos, conscientes das complicações que enfrentavam. Carolina havia sido transferida para reportar diretamente ao conselho da fundação, eliminando o conflito de interesse profissional. Ainda assim, mantinham discrição no ambiente de trabalho, embora os rumores inevitavelmente circulassem. Naquela tarde de sexta-feira, Carolina concluía uma apresentação sobre a expansão do projeto EduTech para o Nordeste quando seu telefone vibrou. Uma mensagem de Ricardo: 19h, restaurante Tordesilhas. Reserva em meu nome. Importante. O tom formal e a falta de emojis. Ricardo havia recentemente descoberto o conceito e os usava com entusiasmo exagerado de um novato, deixaram Carolina intrigada e ligeiramente apreensiva. Às 19h05, ela entrou no restaurante, um estabelecimento sofisticado, especializado em culinária brasileira contemporânea. Ricardo já estava lá, conversando com o sommelier. Ao vê-la, seus olhos se iluminaram de uma maneira que ainda fazia o coração dela saltar. Desculpe o atraso, disse ela beijando-o levemente. O trânsito na Consolação estava impossível. Você está linda, respondeu ele puxando a cadeira para ela. Carolina usava um vestido azul marinho simples, mas elegante, uma evolução de seu guarda-roupa que refletia sua crescente confiança no novo ambiente social que agora frequentava. Então, qual é a ocasião especial? Perguntou ela, depois que o garçom serviu o vinho. Ricardo parecia incomumente tenso. Precisamos conversar sobre algo. As palavras universalmente temidas em qualquer relacionamento fizeram o estômago de Carolina afundar. Aconteceu alguma coisa? Sim, confirmou ele, surpreendendo-a com um sorriso repentino. Aprovaram o projeto. Qual projeto? Perguntou ela, confusa. Ricardo pegou sua pasta e retirou um documento com o timbre da Fundação Mendes, o Programa Nacional de Inclusão Tecnológica para Jovens em Vulnerabilidade Social. 20 centros como o Conecta Capão em comunidades por todo o Brasil, começando em janeiro. Carolina pegou o documento com mãos trêmulas. Era a culminação de meses de trabalho. Um projeto ambicioso que ela havia concebido após aquela primeira visita ao Capão Redondo, expandido com a visão e recursos de Ricardo. Isso é incrível, disse ela, ainda processando a magnitude da notícia. Quantos jovens serão beneficiados? A estimativa inicial é de 15 mil no primeiro ano, respondeu Ricardo orgulhoso. E há mais. Ele deslizou outro documento pela mesa. Carolina leu o título e ofegou. Proposta para a criação do Instituto Carolina Oliveira de Inclusão Digital. Você está me dando um instituto? Perguntou ela, incredulidade em sua voz. Não estou dando nada, corrigiu Ricardo. Estou propondo que você lidere algo que foi sua visão desde o início. O conselho votou unanimemente. Você seria a diretora executiva, com autonomia total para implementar sua visão. Carolina sentiu lágrimas se formando. Em menos de um ano, havia passado de garçonete desesperada a executiva com seu próprio instituto. A transformação era quase impossível de assimilar. Não sei o que dizer, confessou ela.
Diga sim, sugeriu Ricardo, pegando sua mão sobre a mesa. Ninguém merece isso mais que você, Carolina. Sua visão, sua sensibilidade para entender realidades diferentes é exatamente o que precisamos para fazer diferença real, não apenas filantropia performática. Carolina respirou fundo, tentando acalmar as emoções turbilhonantes. Tem mais uma coisa que quero discutir, continuou Ricardo, agora visivelmente nervoso. De natureza mais pessoal. Estou ouvindo, respondeu ela, curiosa com sua súbita mudança de comportamento. Ricardo tomou um gole de vinho como se buscasse coragem. Estive pensando sobre nós, sobre estes últimos meses. Eu também, admitiu Carolina. Haviam sido meses intensos, navegando não apenas seu relacionamento pessoal, mas também as complexidades sociais que os cercavam. Os amigos dela, inicialmente desconfiados de Ricardo, os colegas dele frequentemente condescendentes com ela, os olhares em restaurantes quando seu sotaque mineiro se manifestava, os comentários velados sobre interesse financeiro. E cheguei a uma conclusão, prosseguiu Ricardo, interrompendo seus pensamentos. Nunca fui tão feliz em toda a minha vida. A sinceridade em sua voz a tocou profundamente. Cresci perseguindo sucesso, acumulando coisas, construindo uma empresa, tudo para preencher um vazio que nem sabia que existia até você aparecer. Ele hesitou, buscando as palavras certas. Você me mostrou um Brasil que eu não conhecia, apesar de viver nele a vida toda. Me fez questionar prioridades que eu considerava imutáveis. Carolina sorriu emocionada. Você também mudou minha vida, Ricardo. E não estou falando do dinheiro ou das oportunidades profissionais. O que então? Você me mostrou que minhas preconcepções também eram limitantes, que julgava pessoas pelo que elas tinham, não pelo que eram. Ela fez uma pausa. Quando nos conhecemos, pensei que você seria apenas mais um rico arrogante, desconectado da realidade. Mas você me surpreendeu constantemente. Ricardo sorriu, apertando sua mão. É por isso que tenho certeza do que vou dizer agora. Para choque de Carolina, ele se levantou e, para ainda maior surpresa, ajoelhou-se ao lado da mesa. O restaurante inteiro pareceu congelar, todos os olhares voltados para eles. Ricardo, o que está fazendo? Sussurrou ela, mortificada e emocionada ao mesmo tempo. Algo que nunca pensei que faria novamente, respondeu ele, retirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Carolina Oliveira, estes últimos meses me mostraram que quero passar o resto da minha vida aprendendo com você, crescendo com você, construindo algo significativo ao seu lado. Ele abriu a caixa, revelando um anel com uma única esmeralda. Não o diamante ostensivo que ela talvez esperasse, mas uma pedra que lembrava a cor dos campos de Minas na estação chuvosa. Você me faria a honra de se casar comigo? O tempo pareceu suspender. Carolina encarou o anel, depois o homem ajoelhado à sua frente, o poderoso CEO agora vulnerável, seus olhos refletindo um medo genuíno de rejeição. 1000 pensamentos cruzaram sua mente em um instante. Era cedo demais? O que as pessoas diriam? Que ela estava interessada em seu dinheiro? Que ele estava vivendo algum tipo de fantasia de salvação? Conseguiriam realmente superar as diferenças de origem, classe, visões de mundo? Mas acima de todas essas dúvidas, uma certeza brilhava. O amor que sentiam um pelo outro era real, transformador, o tipo de conexão que muitos passam a vida inteira buscando. Sim, respondeu ela, lágrimas escorrendo livremente agora. Sim, quero me casar com você. O restaurante irrompeu em aplausos enquanto Ricardo colocava o anel em seu dedo com mãos ligeiramente trêmulas. Quando ele se levantou e a beijou, Carolina sentiu como se estivesse flutuando, suspensa entre os mundos que cada um deles representava e o novo mundo que construiriam juntos. Mas nem tudo seria um conto de fadas, como descobririam muito em breve. O anúncio oficial do noivado do bilionário da tecnologia Ricardo Mendes com a desconhecida mineira, Carolina Oliveira, dominou as manchetes de revistas de celebridades e cadernos de economia por igual. Especulações desenfreadas sobre a origem do relacionamento inflamaram as redes sociais, com teorias que iam do romântico ao cínico. Isso vai passar, assegurou Ricardo, tentando minimizar o impacto dos comentários maldosos que sugeriam que Carolina era uma caçadora de fortunas, ou pior.
Mas um mês após o noivado, a situação explodiu de uma maneira que nenhum dos dois poderia ter previsto. Milionário e a garota de programa, a verdade sobre o romance do ano. A manchete do site de fofocas mais popular do Brasil estava acompanhada de uma foto deles saindo do Velvet na noite em que se conheceram. A matéria, repleta de meias-verdades e especulações sensacionalistas, afirmava que Carolina trabalhava como acompanhante de luxo quando conheceu Ricardo. Fontes exclusivas confirmam que a noiva do bilionário ganhava a vida atendendo clientes abastados em clubes exclusivos da capital paulista antes de dar o golpe do baú no solteiro mais cobiçado do mercado. O texto citava uma suposta colega de profissão anônima, que os advogados de Ricardo logo identificaram como uma ex-funcionária da cafeteria onde Carolina trabalhara, recentemente demitida por furto. O ataque público foi devastador. Carolina, que sempre prezara sua privacidade, viu-se exposta da maneira mais humilhante possível. O progresso do Instituto, que estava prestes a ser lançado, foi temporariamente congelado enquanto o escândalo se desenrolava. Precisamos emitir um comunicado refutando tudo, insistiu o assessor de imprensa de Ricardo durante uma reunião de crise. Dizer que é completamente falso, que vocês se conheceram em um evento beneficente, algo assim. Ricardo olhou para Carolina, sentada silenciosamente ao seu lado. Seu rosto havia perdido a vivacidade dos últimos meses, substituída por uma expressão de resignada dignidade. Não, disse ela finalmente, surpreendendo a todos na sala. Não vamos mentir. Carolina, interveio o advogado, do ponto de vista legal a matéria é difamatória. Você nunca foi oficialmente o que eles alegam. Tecnicamente, estaríamos dizendo a verdade ao negar. Tecnicamente, repetiu ela, com um sorriso triste. Mas sabemos o que aconteceu naquela noite. Eu fui ao Velvet com a intenção de fazer exatamente o que eles estão dizendo. O fato de não ter ido adiante não muda isso. Ricardo dispensou os assessores, pedindo um momento a sós com sua noiva. Quando todos saíram, ele se ajoelhou à frente dela, pegando suas mãos. Não precisamos reviver aquela noite publicamente, disse ele com gentileza. O que importa é quem somos agora, o que construímos. Carolina tocou seu rosto com ternura. Ricardo, passei minha vida inteira sendo honesta, mesmo quando doía. É quem eu sou. É uma das razões pelas quais você se apaixonou por mim, lembra? Ela respirou fundo, reunindo coragem. Quero fazer uma coletiva de imprensa, contar nossa história. A verdadeira história. Sem glamorização, sem vitimização, apenas a verdade. Isso pode destruir o Instituto antes mesmo de começar, advertiu ele. Pessoas são hipócritas quando se trata de segundas chances. Então, talvez não sejam as pessoas que queremos apoiando nosso trabalho, respondeu ela, com nova determinação em sua voz. Se o Instituto for baseado em uma mentira, que tipo de exemplo estaríamos dando aos jovens que queremos ajudar? 2 dias depois, em uma sala lotada de jornalistas sedentos por escândalo, Carolina Oliveira subiu ao palco. Ao seu lado, Ricardo mantinha uma expressão serena, seu apoio inequívoco visível para todos. Obrigada por virem, começou ela, a voz inicialmente trêmula, mas ganhando força a cada palavra. Estou aqui para falar sobre uma história que muitos de vocês pensam conhecer, mas que na verdade conhecem apenas fragmentos distorcidos. Ela narrou sua jornada, a doença de Gabriel, a luta desesperada para salvá-lo, a sugestão de Débora sobre o Velvet, a decisão impulsiva tomada por desespero, não por escolha de vida. Contou sobre o acordo inusitado com Ricardo, sobre como ele viu nela potencial quando ela mesma duvidava, sobre a transformação gradual de um arranjo profissional em amor genuíno. Não estou aqui buscando simpatia ou absolvição, concluiu ela, encarando diretamente as câmeras. Estou aqui defendendo a verdade, mesmo quando ela é inconveniente. E a verdade é que todos merecem uma segunda chance. Todos merecem ser julgados por quem são hoje, não por seus momentos de desespero. Virando-se para Ricardo, que agora tinha os olhos marejados, ela sorriu. A verdade é que encontrei um homem que viu além das aparências, além das circunstâncias, que reconheceu minha determinação e minha integridade, mesmo quando me encontrou no lugar mais improvável. Voltando ao público, ela concluiu: o instituto que estamos fundando se baseia exatamente nesse princípio.
que talento e potencial existem nos lugares mais inesperados e que todos merecem oportunidade de revelar o melhor de si. A sala ficou em silêncio absoluto por alguns segundos após sua fala. Então, surpreendentemente, uma jornalista no fundo se levantou e começou a aplaudir. Outros se juntaram, até que toda a sala estava de pé. As manchetes do dia seguinte foram tão surpreendentes quanto a coletiva. Coragem e verdade, a história real por trás do casal do momento. E, de desesperada a inspiradora, a jornada de Carolina Oliveira. 6 meses depois, o Parque Ibirapuera estava especialmente bonito, naquele domingo ensolarado de primavera. Sob uma enorme tenda branca decorada com flores do Cerrado e da Mata Atlântica, simbolizando a união de Minas Gerais e São Paulo, 200 convidados aguardavam o início da cerimônia. No improvisado quarto da noiva, Carolina ajustava o vestido de renda simples, mas elegante, enquanto sua mãe prendia flores de jabuticaba em seu cabelo. "Ainda não acredito que este dia chegou", comentou Aparecida, emocionada. Sua avó estaria tão orgulhosa. Um suave bater na porta interrompeu o momento. "Posso entrar? Estou de olhos fechados", veio a voz animada de Gabriel. Carolina riu. "Pode entrar, Gabs." O menino de 13 anos entrou cuidadosamente, vestindo um terno que combinava com o do padrinho. Sua aparência saudável, cabelos já recrescidos e bochechas coradas eram o testemunho vivo do sucesso de seu tratamento, agora em fase final. "Uau!" exclamou ele ao abrir os olhos. "Você parece uma princesa, Carol." "Obrigada, pequeno." Ela se ajoelhou para ficar na altura dele. "Pronto para sua grande responsabilidade?" Gabriel assentiu solenemente, segurando a pequena caixa com as alianças. "O Ricardo disse que é o trabalho mais importante da cerimônia." "E é mesmo", confirmou ela, ajustando sua gravata borboleta. "Como você está se sentindo?" "Ótimo. Dr. Silveira disse que posso começar a jogar futebol de novo no próximo mês." Seus olhos brilharam de empolgação. "E Ricardo prometeu me levar ao simulador de Boeing no fim de semana que vem." Carolina sorriu, emocionada pela facilidade com que seu irmão havia aceitado Ricardo em suas vidas e pelo carinho genuíno que o empresário demonstrava pelo menino. Outro toque na porta anunciou Débora, deslumbrante em seu vestido de madrinha. "Está na hora, gente. O noivo já está nervoso lá fora." Carolina respirou fundo, sentindo uma onda de emoções contraditórias. Felicidade, gratidão, mas também um traço de apreensão. Apesar do apoio público surpreendente após a coletiva, sabia que muitos ainda duvidavam da autenticidade de seu relacionamento. "Pare", disse Débora, reconhecendo a expressão no rosto da amiga. "Sei exatamente o que está pensando, e pode parar agora mesmo." "É que às vezes parece surreal demais", confessou Carolina, "como se eu não merecesse tanta felicidade depois de... Depois de quê? De fazer absolutamente tudo para salvar seu irmão? De trabalhar incansavelmente para provar seu valor? De transformar uma oportunidade em um projeto que já está mudando vidas?" Débora segurou suas mãos com firmeza. "Você merece cada segundo desta felicidade, Carolina. E qualquer um que não consiga ver isso não merece estar aqui hoje." Encorajada pelas palavras da amiga, Carolina deu um último ajuste no vestido e se dirigiu à entrada da tenda. Ao longe, podia ver Ricardo esperando no altar improvisado, ladeado por Fernando como padrinho. A música começou, não a tradicional marcha nupcial, mas uma suave melodia de violão executada por um músico do Conecta Capão, um dos primeiros beneficiários do projeto. Com Gabriel à frente, carregando orgulhosamente as alianças, e sua mãe ao seu lado no lugar tradicionalmente ocupado pelo pai, Carolina caminhou pelo corredor. Reconheceu rostos na plateia, colegas da fundação, jovens do projeto, alguns executivos da empresa, o Dr. Silveira e sua equipe, até mesmo seu Joaquim e Dona Zélia da feira do Capão Redondo, parecendo deslocados, mas emocionados em seus trajes de domingo. Quando seus olhos encontraram os de Ricardo, todo o resto desapareceu. Naquele momento, não eram o bilionário e a moça do interior, não eram o CEO e a ex-garçonete, não eram figuras de manchetes sensacionalistas, eram apenas duas pessoas que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor verdadeiro nascido nas circunstâncias mais improváveis.
Ao chegar ao altar e entregar Gabriel e sua mãe à primeira fileira, Carolina finalmente ficou frente a frente com Ricardo. Você está deslumbrante, sussurrou ele, emoção transparente em sua voz. E você parece nervoso, provocou ela gentilmente. Estou, admitiu ele com um sorriso. É a decisão mais importante da minha vida. O celebrante iniciou a cerimônia falando sobre jornadas inesperadas e encontros transformadores, sobre como o amor verdadeiro tinha o poder de revelar o que havia de melhor nas pessoas, de transcender diferenças que pareciam insuperáveis. Quando chegou o momento dos votos, Ricardo segurou as mãos de Carolina e falou com uma emoção raramente demonstrada em público. Carolina, quando você entrou naquele clube naquela noite, nenhum de nós poderia prever a jornada que começaria ali. Paguei por uma noite, mas ganhei uma vida inteira. Ao tocar em você, não apenas fisicamente, mas em sua essência, descobri uma pureza que não tem nada a ver com convenções sociais ou moralidade superficial. Uma pureza de propósito, de caráter, de determinação. Ele fez uma pausa, visivelmente emocionado. Você me mostrou um Brasil que eu não conhecia, me ensinou a ver além das aparências, me fez acreditar que transformação real é possível, tanto pessoal quanto social. Prometo passar o resto da minha vida honrando essa lição, sendo parceiro na construção dos seus sonhos, assim como você tem sido na realização dos meus. Quando chegou sua vez, Carolina respirou fundo, deixando as palavras fluírem diretamente do coração. Ricardo, nosso encontro foi improvável, nosso caminho foi cheio de obstáculos, e muitos duvidaram que chegaríamos até aqui. Mas aqui estamos, provando que as histórias mais bonitas são frequentemente as mais inesperadas. Você me viu, realmente me viu, quando eu estava invisível para o mundo e até para mim mesma. Ela apertou suas mãos com firmeza. Prometo sempre te mostrar novos horizontes, desafiar suas certezas quando necessário e apoiar sua visão quando você duvidar. Prometo trazer para nossa vida a mesma honestidade e coragem que nos trouxe até este momento. E prometo, acima de tudo, nunca esquecer que nosso amor nasceu da mais improvável das circunstâncias, provando que beleza e significado podem surgir nos momentos mais obscuros da vida. Quando Gabriel se aproximou com as alianças, sua expressão solene arrancou sorrisos emocionados dos convidados. Ricardo se ajoelhou brevemente para agradecer-lhe, um gesto que simbolizava sua aceitação não apenas de Carolina, mas de toda a sua família, de toda a sua história. As alianças foram trocadas, simples bandas de ouro branco gravadas internamente com as coordenadas geográficas do local onde se conheceram. Um lembrete privado de suas origens improváveis. Eu os declaro marido e mulher, anunciou o celebrante, e a tenda explodiu em aplausos quando se beijaram. Na festa que se seguiu, mundos distintos se misturaram numa celebração que refletia a própria união dos noivos. Executivos conversando animadamente com moradores do Capão Redondo. Médicos renomados dançando ao lado de jovens do projeto. Familiares mineiros experimentando coquetéis sofisticados servidos por garçons de gravata borboleta. Quando a noite caía e as primeiras estrelas apareciam no céu de São Paulo, raramente visíveis através da poluição, mas excepcionalmente brilhantes naquela noite, Ricardo e Carolina encontraram um momento de quietude longe da festa. Feliz? Perguntou ele, abraçando-a por trás enquanto observavam o céu. Mais do que jamais imaginei ser possível, respondeu ela, recostando-se contra seu peito. E você? Completamente. Ele beijou seu cabelo suavemente. Sabe o que mais me deixa feliz? O quê? Que nossa história, com todas suas reviravoltas improváveis, está ajudando outras pessoas a acreditarem em segundas chances. O Instituto já recebeu mais 100 inscrições desde a publicação daquela reportagem no Estadão. Carolina sorriu, lembrando-se da matéria emocionante sobre como seu testemunho público havia inspirado jovens em situações desesperadoras a buscarem ajuda, a acreditarem que suas circunstâncias atuais não definiam seu potencial futuro. Quem diria que a verdade poderia ser tão libertadora? Comentou ela. Não apenas para nós, mas para tantos outros. Você sempre soube disso, respondeu Ricardo. Foi você quem insistiu em contar nossa história real, lembra? Contra todos os conselhos profissionais. Porque sabia que o que temos é forte o suficiente para sobreviver à verdade, disse ela, virando-se para encará-lo.
E porque acredito que honestidade, mesmo quando dolorosa, é o único fundamento sólido para qualquer coisa que valha a pena construir. Ricardo segurou seu rosto com ternura, olhando profundamente em seus olhos. O milionário e a garota que não era garota de programa, brincou ele, referindo-se à manchete que acabou se tornando uma espécie de piada interna entre eles. O homem que pagou por uma noite e ganhou uma vida, completou ela sorrindo. E que negócio extraordinariamente bom eu fiz, murmurou Ricardo, antes de beijá-la sob as estrelas incomumente visíveis de São Paulo, enquanto a festa continuava ao fundo, uma celebração não apenas de seu amor, mas da jornada extraordinária que os trouxera até ali. Uma jornada que havia apenas começado.